em parceria com a Universidade Corporativa do Judiciário Baiano, a Unicorp, apresentam a partir de agora o nosso primeiro webinário. Sob o viés da prática restaurativa, discutiremos aqui as mudanças que a pandemia nos impôs. Nosso debate terá foco, sobretudo, na realização dos círculos virtuais, que vêm sendo promovidos pelo Núcleo de Justiça Restaurativa de segundo grau durante o período de isolamento social. Destacamos que, apesar de ser possível acompanhar o seminário virtual diretamente pelo canal do YouTube, aqueles que se inscreveram no portal Unicorp deverão acessar o evento por meio do ambiente virtual de aprendizagem, conforme as instruções que foram enviadas ao e-mail cadastrado na ocasião da inscrição. Este acesso que garante a confirmação de sua participação e a posterior emissão do certificado. Nosso time de apoio está à disposição no chat, aqui no YouTube, e a equipe Unicorp está disponível por meio do e-mail unicorp@tjba.jus.br. Para dar início a esse momento, eu passo a palavra para a excelentíssima desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, presidente do Comitê Gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa de segundo grau do PJBA. Seja bem-vinda, desembargadora. Fico feliz em estar aqui. Quero desejar uma boa tarde a todos nós. Esse dia muito importante, o dia que nós estamos conversando sobre esse webinário, é uma novidade, né? Então, hoje nós vamos conversar não só comigo, mas também com a doutora Fausta Cajaíba, que é a nossa juíza, e a nossa doutora Cristina Goulart, que é mestra em resolução de conflitos na área da família, e é que dirigencia todas as práticas interdisciplinares do nosso núcleo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre o que a pandemia nos impõe. Então, todos nós vamos pensar sobre isso. Quais as mudanças? Isso vai durar para sempre? É uma época? Vamos voltar ao que éramos? Né? Então, a gente pensa e vê que nós chegamos a um ponto, a humanidade chegou a um ponto que tinha que mudar. Então, muitos diziam que o mundo estava grávido. Eu acho que ele agora está em trabalho de parto. Então, está na hora de aparecer. Está todo mundo ajudando que essa nova forma de vida apareça. Então, a justiça restaurativa, onde fica nisso? A justiça restaurativa já é uma nova forma de fazer justiça, já é um novo conceito, já é aquele pensar da pós-modernidade que trouxe algo de novo para instituições muito consolidadas. Então, mudar essas instituições, ter um novo protagonismo, é o papel da justiça restaurativa. E esse protagonismo veio desbancando uma premissa que era muito forte dentro do direito penal, que era entender o crime e, com esse crime, entender uma pena. Então, uma coisa está relacionada com outra. Para todo crime corresponde uma pena. Tenho que fazer com que essa pessoa sofra mais ou menos igual ao que ela proporcionou ao outro. Então, uma resposta correlata ao crime corresponde uma pena. A pena é um castigo, o castigo tem que ser imposto àquele que praticou o delito. Então, ele é o responsável por aquilo e, portanto, tem que ser penalizado. A justiça restaurativa promove exatamente esse novo pensar, desconstituindo isso. Nem sempre, para o crime, necessita-se de uma pena. Nem sempre necessita-se de responsabilidade. Essa, sim,
É a tônica da justiça restaurativa. Responsabilizar as pessoas, e essa responsabilidade, a responsabilidade na justiça restaurativa nem sempre é de uma pessoa só. Então, uma pessoa é responsável por tudo? Nem sempre. Todos os meandros, não, vamos analisar. Então, por isso, a justiça restaurativa traz um novo viés de como entender o crime. Ela entende o crime com diversas dimensões. Então, o crime não é simplesmente algo que está no Código Penal sobre um número, determinado número, o artigo, e que para ele corresponde uma pena. A justiça restaurativa começa a trabalhar envolvendo várias dimensões com o delito. Então, a dimensão psicológica, a dimensão biológica, social, ambiental, tudo que colaborou para que aquilo ocorra, também vai colaborar para que aquilo se dissolva. E vai colaborar para que o futuro seja melhor. Então, a ideia da justiça restaurativa é sempre visar um futuro melhor, olhar para frente. Nós vamos caminhar em favor de quem? Então, alguns movimentos fizeram parte desse movimento restaurativo. Então, o primeiro deles foi o abolicionismo penal, que as pessoas diziam: o direito penal é muito perverso, comanda a miséria, é uma coisa horrível, nós temos que só se via coisa ruim do direito penal. Então, a primeira coisa que a justiça restaurativa veio foi: não é assim. O problema é nós estarmos exercendo um direito penal correto, sem vitimizar, sem revitimizar, sem criar vitimização secundária, sem agir com violência. O direito penal é o direito da força, ele que garante alguma coisa, então ele tem que ficar, não é possível que ele acabe. Agora, um direito penal mínimo para determinados bens que são protegidos, em favor, e na excepcionalidade nós teríamos um encarceramento. Por quê? Porque nós vamos, com a justiça restaurativa, responder ao delito com outro tipo de resposta, com outro tipo de consideração. Então, para isso, nós começamos a entender a vitimologia, todos os movimentos que vinham em favor da vítima, como nos colocarmos nisso. Daí porque a justiça restaurativa colocou a vítima no primado das suas funções. Então, sempre é a vítima que vai dizer o que foi que aconteceu, como ela se sente, quais os seus traumas, que são que estavam ligados ao crime, que, no entanto, não eram considerados. Eram inteirações ligadas ao crime que não eram vistas. A vítima era mero instrumento dentro de um processo penal. O processo penal era pró-rei. Então, em favor do réu, ou seja, contra o réu. E o réu sempre naquela de se defender, e o contraditório e a defesa, ele contra o Estado representado pelo Ministério Público, e a vítima alijada desse sistema. Trazer a vítima para o seu papel principal, colocá-la em frente para que ela esteja presente em todo o processo e ela diga o que quer, o que não quer, como trabalhar e como se achar dentro disso, é que é a expectativa da justiça restaurativa. Então, trabalhar essa nova resposta para a pena é o objetivo da justiça restaurativa. Para isso, uma pessoa como a vítima não anda sozinha, não vive sozinha, não é só ela. Todas as consequências que ela sofre não lhe diz respeito somente, mas tem uma comunidade que está ao seu lado. Então, trabalhar na extensão dessa comunidade, ampliando isso, possibilitando que a comunidade participe dessas respostas, apoiando tanto a vítima como também aquela comunidade que apoia o autor, e essas comunidades se trabalhem juntas na perspectiva de resolverem efetivamente o delito, na perspectiva também do futuro, sempre pensando no amanhã, de como vamos sobreviver e não como vamos ficar no delito.
Ficar no delito significa ficar sofrendo, ficar vítima, o autor também ficar preso, ficar proibido de fazer qualquer coisa, e as coisas que ele tem que fazer com relação a tudo aquilo que a vítima sofreu. A responsabilidade é de quem? Essa vítima não tem a quem se queixar? Ao Estado? A quem? Ação civil? Então, vamos começar tudo novamente? Então, temos uma pessoa diretamente ligada com outra, temos comunidades ligadas com outra. Então, a gente vai ampliar essa responsabilidade para uma responsabilidade coletiva. Então, todos vão colaborar. Com isso, a gente tem uma melhora também da própria instituição, que é também vista. Então, a instituição, o Estado, ele passa a ser ele tem um novo protagonismo, uma nova política pública, a de auspiciar bons serviços para a efetiva resposta a esse delito. Ele não tem mais o papel de simplesmente punir, mas ele tem o papel de estimular as boas respostas, estimular os bons movimentos, estimular aquilo que seja efetivamente uma responsabilidade por um delito, a reparação de um delito, a reparação dos danos, suprir as necessidades, fazer com que essas pessoas se restaurem, as relações se restaurem. Não se restaurem como relações de amiguinhos, nem passando mão pela cabeça, mas se restaurem plenamente naquilo que foi a sua necessidade, que foi largada de mão, que foi alterada, que teve lesão, o seu direito que foi perdido, restaurar essa relação. Então, a força da justiça passa a ser não só baseada no que a lei diz, mas baseada no que todos sentem. Sentir justiça, fazer justiça, é um papel que move a própria comunidade. Nós todos sabemos o que é justo, o que é legal, o que deveremos fazer. Não vamos saber o que está escrito no código com tal número. Então, a gente tem as ideias nossas. Então, a nossa justiça restaurativa, ela se liga muito ao que é cristão. Então, é uma parte holística do próprio direito, porque a gente vai atrás de valores. Nós vamos subir na graduação, não só em relação a leis, mas a gente já vai em relação a boas leis. Nós vamos aspirar melhores momentos. Nós vamos em busca já de normas sublimes, em busca daquilo que a gente chama de solidariedade, humanidade, tudo que relacione com as pessoas, para que essas pessoas envolvidas, vítima, autor, comunidade, possam dar melhores respostas a um delito. Como superarmos tudo isso que o delito tem proporcionado de tão desagradável na vida das pessoas? Por isso, a justiça restaurativa busca esse novo mundo, essa nova dimensão do direito, esse novo estar, que vem exatamente a ser o que nós queremos hoje diante dessa nossa pandemia que nós estamos questionando agora todo o nosso passado. Questionamos a nossa relação com a natureza. Então, a gente questiona, tratamos bem os animais. Depois que o homem saiu das ruas, quantos rios se recomporam, puderam se recompor? Quantos animais voltaram nas praias? Em Veneza, as águas como ficaram, e assim por diante. A gente vai vendo que a ação humana estava efetivamente depredando o meio ambiente, e a gente não percebia. Era coisa de grupinhos. Hoje a gente vê que isso se estende para todos nós. Então, um novo trato com o nosso ambiente, com os animais, com as próprias pessoas, é a lição maior que a pandemia vai nos trazer. Então, nós vamos estar exatamente em acordo com a nossa justiça restaurativa, aquela que busca falar
falar a linguagem da vítima, falar a linguagem do que sofre, falar a linguagem do que é o poderoso e que muda da sua função de ser poderoso para ser quem propicia novas razões, novos motivos, motivos bons. Ao invés de punir, vamos nos responsabilizar, vamos botar a mão na consciência para pagar pelos nossos erros de uma maneira produtiva, construtiva, e não simplesmente se isolando no encarceramento que não traz nenhum resultado de bom, ao contrário, faz com que a pessoa pare e fique parada sem uma ação produtiva e sem se condicionar melhor dentro da própria comunidade. Está apoiado, está participando, está sempre em movimento em busca da melhora, é a ideia da justiça restaurativa. Diante disso, a justiça restaurativa também não poderia se calar com a pandemia. Só que a pandemia não é culpa de ninguém. Não tem um autor, não é um crime. Não tem uma vítima. Ela nos aflige, ela vem e se distribui sobre todos nós. É uma coisa do mundo. Sem culpas, não temos culpas, estamos passando por fases. Então, essa fase fez com que a gente tivesse também que notar que nós temos instrumentos que nos aproximam, apesar do nosso isolamento. Nós temos meios de nos considerarmos. Já foram inventadas muitas coisas, telefone, e aí lá vai outros meios, até chegarmos na internet. Então, essa grande internet é que vem proporcionando todo esse novo ambiente para que a gente, no Epsype, possa estar falando, conversando, né, nos aproximando da pessoa e sempre no ar com os nossos sentimentos. Então, para a justiça restaurativa, aquela que já vinha de há muito, trazendo essa ideia de que todos somos iguais e que temos direito a estarmos sentados um em frente ao outro em círculo para melhor nos comunicarmos, com a fala de um de cada vez, com a nossa, o uso da nossa palavra que vai passando com o nosso objeto, cada um falando, todos temos voz, todos estamos em círculos, estamos todos unidos. Temos ideais comuns que vamos colocando no meio do círculo, os nossos valores. Então, fazer isso junto com a internet é o grande momento que nos traz essa pandemia. Só que agora, a justiça restaurativa a nós, a pandemia impôs um mais detalhado modo de conseguirmos captar pelos simples gestos, pela maneira de olhar, já que estamos distantes, como essas pessoas podem conversar, como essas pessoas podem estar juntas, como vamos nos conectar melhor. Vai exigir de nós, operadores do direito, mais atenção com as pessoas, exatamente porque não podemos tocá-las. Não estamos ao lado delas para sentirmos o seu cheiro, o seu amor, a sua raiva, enfim, esses sentimentos vão ser passados pela tela. Então, exige da justiça restaurativa uma maior consciência dos seus valores, uma maior responsabilidade para com a sociedade. E, principalmente, quando a gente se impõe a fazer, mais perspicácias nas nuances que isso traz, na maneira como vamos nos portar, e cada vez mais tentarmos fazer com que todo esse contexto que a internet nos traz de bom, que também nos traz de mal, à distância, a gente possa superar para conseguirmos estar como se estivéssemos próximos. Se não for assim, não vai valer. Ter possibilidade de dispor das pessoas vai ser diferente. Não podemos fazer com que agora a justiça restaurativa seja apenas daqueles que têm os meios de um computador, um celular, e o povo em geral. Então, vamos ter que nos desdobrar para levarmos essas novas políticas ao alcance dessas novas pessoas. Vamos transformar os nossos oficiais de justiça em verdadeiras pessoas que vão levar o computador para o povo. Ao invés da gente ser intimado por papel,
vamos ter um computador onde a gente possa se conectar, vamos ter que distribuir, a justiça vai se desdobrar para acabar com o distanciamento cada vez mais, não só agora, mas cada vez mais, e podermos também registrar todos esses momentos, todas essas transformações. Agora, a pandemia não é culpa nossa, não é de ninguém, mas mais tarde iremos usar essas mesmas ferramentas que estamos agora para resolvermos os conflitos dos outros. Aí sim teremos justiça restaurativa na sua plenitude, resolvendo os papéis daquelas pessoas que efetivamente precisam desse acolhimento. Está na hora de nós nos desdobrarmos e entendermos melhor os seres humanos. Eu acho que é essa a ideia da nova justiça restaurativa. Que alegria, desembargadora Joanice, sua fala sempre nos honra muito. Ficamos muito gratos, muito agradecidos. Eu quero, nesse momento, antes de passar a palavra para a nossa querida doutora Fausta Cajaíba, que é a juíza coordenadora do SEJUSC Justiça Restaurativa aqui de Salvador, eu gostaria apenas de registrar com as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, nós tivemos um atraso para a disponibilização do chat, então algumas pessoas ainda não estão conseguindo acessar. Basta atualizar a tela, né, dar um F5 aí na página para atualizar, e aí vocês terão acesso. A gente vai receber com muita satisfação aqui os comentários, as eventuais perguntas, e a gente vai tentar interagir conforme possível no decorrer do nosso debate. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Rita Ramos, a juíza coordenadora da Unicorp, que está nos acompanhando, doutora Andremara, enfim, na pessoa delas eu gostaria de agradecer a presença de vários magistrados, servidores do PJBA que estão nos acompanhando, e a gente vai interagindo no decorrer do nosso debate. Eu passo, então, a palavra agora para a doutora Fausta Cajaíba. Olá, boa tarde a todos os presentes, a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero agradecer à desembargadora o convite para participar desse webinário, mas antes gostaria de agradecer também, de reverenciar a presença nossa aqui, em razão do conhecimento da justiça restaurativa nos idos de 2007, através da senhora. Foi a primeira pessoa que me apresentou, com quem eu ouvi falar de justiça restaurativa, até então um conceito que não fazia parte da minha vida, eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Então, quero homenagear isso e, nesse momento, e lembrar, parabenizar também pela senhora nunca ter desistido. Nunca podíamos imaginar chegar hoje como estamos, num movimento global também, principalmente no Brasil, mas passamos por várias fases em que era combatida ou era, né, diminuída a justiça restaurativa. Então, nesse momento em que nosso tema são as mudanças que essa pandemia nos impôs, especificamente sobre o viés da JR, e quando eu falar JR, gente, a justiça restaurativa é para economizar tempo, antes que o doutor Moisés levante as plaquinhas. Então, falar de justiça restaurativa nos remete a valores. E quando tudo começou a parar, especificamente no dia 11 de fevereiro, quando foi editada a lei da pandemia, mas que só nos atingiu, pelo menos aqui na Bahia, com mais efetividade em março, foi quando o tribunal parou as atividades presenciais, e na terça-feira, no dia 17, a gente tinha feito audiência na segunda, e de repente, terça, ficamos sem chão, sem saber o que faremos adiante, né? E vamos ao aspecto, principalmente, da justiça restaurativa. E quando a gente fala que a JR nos remete a valores, eu quero destacar sobre essa mudança alguns conceitos e valores da justiça restaurativa que estão sendo assim muito evidenciados nessa época de pandemia. É como se o vírus fosse didático, é como se o vírus viesse mostrar assim de uma forma inconteste, cristalina, os conceitos de JR, os conceitos principalmente adotados do Círculo de Construção de Paz, que já diziam isso. E o primeiro deles que eu quero lembrar é o segundo pressuposto do Círculo, que também é considerado um valor da justiça restaurativa pelo professor Howard Zé, entre os 5 valores que ele cita, que é a interconectividade. Quando a gente fala que no mundo a interconectividade está interconectado, a gente tem
imediatamente, digamos assim, duas abordagens. A primeira, que é uma abordagem bem explícita, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é essa interconexão virtual, a interconexão através de rede, e que alcança, e graças à pandemia, a JR, por causa dessa interconectividade, por causa dessas plataformas e aplicativos, etc., a gente tem alcançado pessoas que não alcançaríamos em outra situação. O Círculos, vamos falar adiante na parte prática, tem alcançado situações, inclusive, não só pessoas, mas situações que nós não teríamos feito, talvez, se não utilizássemos esses meios. E os meios já existiam, mas a gente não fazia. Não fazia porque a gente esquecia exatamente um outro pressuposto do Círculo, que é o que você precisa para fazer as mudanças já está aí. E você é a pessoa por quem você esperava. Ou seja, a gente já podia estar fazendo isso antes, mas a gente não tinha, talvez, aquela necessidade, ou aquele empurrão, ou aquela legitimidade para isso. E agora, depois de ter acontecido como está acontecendo, eu acho que isso vai ficar, porque está dando certo. Inicialmente, eu era muito contrária até a círculos virtuais, círculos online, eu achava que era muito difícil, talvez porque não tivesse essa ligação entre as pessoas, eu achava que podia não funcionar. Mas foi uma grata surpresa quando me rendi a tentar experimentar primeiro para depois julgar. Vamos conhecer para julgar, não é assim? E aí, depois que fizemos os primeiros círculos, vimos que realmente dá muito certo. E essa interconectividade entre as pessoas tem três aspectos. O aspecto religioso, que é um aspecto religioso e filosófico também muito conhecido por jargões de que o que faz aqui, aquilo que você faz volta, pela lei do karma, e etc., que já são conceitos bem antigos, que mostram que tudo é conectado. O que faz aqui atinge outro e volta. O exemplo maior é que o vírus criado na China alcançou o mundo todo. Mas essa interconectividade vai também num efeito muito mais profundo. Ela é trazida pela sabedoria ancestral, que se une, hoje em dia, à física moderna, à ciência moderna, para fazer pular essa grande verdade da interconectividade. Assim, eu gosto de trazer muito a parte científica, porque às vezes as pessoas se apegam mais quando existe esse fundamento científico. E explicando mais isso, nós somos partículas. Ninguém nega que todos nós somos partículas subatômicas, formados disso, e isso é inconteste. E tem uma explicação na ciência que diz que qualquer partícula que existe no universo, não só aqui, não só nós, só existe se ela é observada, como tudo. E uma partícula só se consegue observar se ela interage, se ela se relaciona com outra partícula. Isso significa que nós precisamos das relações, precisamos nos relacionar. E essa interconectividade é mostrada justamente até a nível quântico. Aquele nosso antigo sistema newtoniano de separação deu lugar à visão quântica. Da mesma forma que o nosso sistema antropomórfico, onde tinha o ser humano como centro de tudo, está dando visão, e a pandemia também fez mostrar isso, está dando visão ao nosso sistema biomórfico, ou seja, onde a natureza, onde nós estamos incluídos, é o mais importante. Por quê? Pelo simples fato de que se a gente destrói a natureza, nós vamos juntos. E essa verdade também é bem latente, é bem demonstrada pela pandemia. Então, é impressionante como a pandemia tem demonstrado vários conceitos da sabedoria antiga, da física e da justiça restaurativa, que alberga, não é, esses valores e esses princípios. Uma outra filosofia muito usada na justiça restaurativa que traduz isso é o conceito de Ubuntu, da crença africana, ou seja, eu sou porque nós somos. Isso já era usado também nesse conceito na África do Sul, onde foi feito um dos maiores exemplos, não era o nome chamado Justiça Restaurativa, mas foram as comissões da verdade e da reconciliação, que foi um grande exemplo de interconexão entre as pessoas e de justiça restaurativa na época. E esse conceito, só para a gente ter uma noção do que é isso,
do que eu sou porque nós somos, significa que nós não podemos estar bem se o outro também não estiver bem. Esse exemplo que a pandemia nos mostrou nos fez ver isso a pulso. Como a pulso? Porque antes as pessoas podiam se dizer independentes e não interdependentes. Mas hoje a pandemia nos mostrou essa outra visão da justiça restaurativa, que nós não somos independentes. Nós precisamos do outro. E o exemplo é, se você está em casa para se proteger do vírus, você pode ter poder, dinheiro, você pode ter meio de saúde para você, mas se você não tiver a pessoa que planta, a pessoa que colhe e a pessoa que traz o alimento, transporta pela estrada e leva até o mercado, você não vai poder ligar de sua casa e mandar trazer pelo mercado ou comprar online e pagar com o dinheiro que você tem. Alguém precisa fazer. Esse vírus é didático. O mundo não vai voltar mais a ser o que era. E essa outra verdade da justiça restaurativa, dos relacionamentos, ia pular aqui o exemplo do Ubuntu, que é um exemplo muito assim, singelo, mas muito bonito. Se conta que um ocidental estava num país africano e ofereceu para várias crianças que estavam brincando assim, perto de uma árvore, numa sombra, e assim ofereceu um pote de balas, de bombons, não é bala, bombom. E aí falou assim, vocês façam uma corrida e o primeiro que chegar na árvore vai ganhar todo o pote. E então, a surpresa tal, vocês já devem conhecer muito essa história, e os meninos aí se uniram, deram as mãos, correram todos juntos e chegaram à árvore ao mesmo tempo. E o ocidental, estranhando isso, por causa da nossa vida, né, muito beligerante, perguntou, por que vocês fizeram isso? Perderam a chance de ganhar sozinhos o pote de bala? E os meninos disseram, mas qual seria a alegria de a gente comer sozinha bala e não ter a alegria de ver os outros também? A gente só vai ficar feliz se todos ficarmos felizes. Então, esse é um exemplo bem singelo da filosofia Ubuntu e da interconectividade, que nos remete ao terceiro pressuposto do Círculo de Paz, que também está sendo muito evidenciado nessa época de pandemia, que é o seguinte: todos nós temos uma necessidade e um desejo de viver em bons relacionamentos. Isso também é comprovado, não só filosoficamente, não só no sentimento, eu não preciso nem comprovar, as pessoas sentem isso. A pandemia tem nos mostrado isso. Os círculos que temos feito têm nos mostrado esse resultado, mas por trás disso existe uma prova também cabal, assim, palpável, de que as pessoas precisam de bons relacionamentos. Existe um estudo da neurociência, hoje com a ciência moderna tem nos ajudado a descobrir muita coisa que a gente já intuía, né? Então, quando se diz isso, a criança, se não for bem tratada, vai crescer com problema, né? Mas ninguém nunca olhou o cérebro dentro para saber, é mesmo? Será? É verdade? Tem influência? Pois então, eu vou citar apenas um, mas existem inúmeros estudos com adultos, com crianças, mas principalmente com crianças, alguns deles, inclusive, feitos em mais de 2.000 crianças, mas esse que eu vou falar foi um estudo de 2014 nos Estados Unidos, com um cientista chamado Hudson, e ele estudou 4 tipos de crianças. Ele fez o grupo controle, mas ele fez primeiro crianças abandonadas e que ficaram órfãos ou por abandono ou porque perderam os pais, crianças vítimas de abuso sexual e crianças com baixo índice financeiro, que viveram na pobreza, abaixo da linha da pobreza, não tiveram alimentação e nem estímulo, não psicológico e acadêmico durante o início da vida, e até determinada idade, não só na primeira infância, e o grupo controle, crianças de classe média que não sofreram nem abandono, nem abuso. E aí depois ele escaneou, fez uma ressonância magnética no cérebro de todas essas crianças, um número de mais ou menos 36 pessoas, 36 crianças para cada grupo. E tal não foi a surpresa encontrada na física do cérebro de cada criança, na estrutura cerebral, ou seja, o volume da amígdala é um órgão que tem no cérebro que é responsável pela interação das pessoas com as outras, era menor no cérebro das 3 outros grupos e maior no grupo controle.
Isso não quer dizer que a gente vai justificar comportamentos antissociais ou criminosos porque a pessoa fez isso. Mas isso é um indício de que nós devemos cuidar desde cedo para que isso não reflita no futuro das pessoas. Falando aqui numa parte prática, adentrando isso, quando nós nos demos conta de que precisaríamos fazer justiça restaurativa, no caso, elegemos a prática de círculos, nós recebemos de presente, através de Kay Pranes, que é nossa idealizadora do Círculo de Construção de Paz, que nos foi trazido através de Leoberto, nosso querido Leoberto Blanchard. Ele trouxe essa essa ideia que Kay nos forneceu e tem sido feito círculos no Brasil todo, e aqui não podia deixar de ser diferente. Agora, existem duas visões que a gente tem que ver assim, na justiça restaurativa, que como isso aqui é um bate-papo, seria interessante saber se alguém já está fazendo isso em outros lugares. Aqui a gente tem feito os círculos para situações não conflitivas, em círculos de apoio ao distanciamento social. E fazemos também círculo de homenagem, inclusive o primeiro foi no aniversário de Miriam, aqui, foi muito emocionante, e de algumas outras colegas que estão aí nos assistindo. Mas nós não fizemos ainda círculo em processos, ou outra prática restaurativa em processos judiciais, embora o tribunal já tenha feito, dado, digamos assim, um sinal verde no momento em que fez os atos conjuntos que tem disciplinado e o decreto judiciário número 276, que disciplina as videoconferências e que nos permitiu fazer audiência com viés restaurativo. Eu não posso fazer nos meus próprios processos, mas eu posso fazer uma audiência com viés restaurativo. E nós fizemos uma audiência com viés restaurativo na Vara da Infância, justamente graças a essa flexibilização que o tribunal permitiu, ao invés de usar, através do decreto 276, ao invés de sermos obrigados a usar o equipamento que o tribunal fornecia, poder usar celular. E aí nós podemos fazer, na Vara da Infância, uma audiência e usar isso. Fizemos também, na Vara da Infância, círculos com... O Dr. Moisés está aí com a plaquinha, com jovens em internação, nas unidades de internação, porque é uma época muito difícil para poder, as pessoas ficam muito assustadas, sem saber notícia do que se passa aqui fora. Isso tudo foi possível por essa flexibilização, onde foram usados aparelhos celulares e a gente pôde fazer esse tipo de círculo. Nós já vamos caminhando para o final, não vai dar tempo, né, falar mais exemplos, muitos exemplos de círculo, mas para ver como a gente pode fazer em lugares diferentes, através de uma pessoa que mora em Brasília, nos chamou, nos convidou, porque tem a plataforma, para que nós pudéssemos fazer círculo com o sistema penitenciário do Rio Grande, uma cidade do Rio Grande do Sul. E aí nós fizemos com alguns profissionais de saúde de lá, de um observatório de saúde, com o próprio diretor do sistema prisional da penitenciária de lá, e isso jamais seria possível se não fosse essa nova mudança que a pandemia nos impôs e que eu acho que vai ficar depois que tudo isso passar. Sobre essa fala de que o ser humano precisa de relacionamento, eu trouxe um vídeo, e vou pedir para o Dr. Moisés passar daqui a pouco, é um vídeo bem singelo, porque eu adoro água, gente, e não é à toa que eu estou azul a dessa também, mas por acaso eu recebi esse vídeo e eu vi como isso mostra na natureza essa necessidade, essa prova, né, de que não só o ser humano, mas as criaturas vivas podem necessitar dessa interação entre as pessoas ou entre os seres. E fica esse exemplo de interconectividade e de afago. Vamos lá, doutor Moisés. Obrigada.
Todo ser vivo, mesmo no mais profundo mar, ama receber carinho e afeto. E para receber tais coisas, param, cancelam outros compromissos. Imagina se, como seres racionais, eu acho que é assim que nos autodenominamos, trocássemos as acusações e as pedras por respeito e afetos. Talvez vivêssemos a paz que percebemos no som das águas desse vídeo. Pedras por afetos. Vamos trocar? Pedras por afetos. Então, para encerrar, foi só uma imagem para mostrar o inusitado disso. Eu nunca pude imaginar, né, uma situação dessa, mas mostra que essa necessidade do ser humano é uma coisa a nível celular, não é só humana na realidade. Então, eu quero agradecer a presença de todos por nos ouvir, e já está ali a plaquinha, muito obrigada. Eu devolvo a palavra para mim. Que alegria, Faustinha. Ouvi-la é sempre muito bom, muito prazeroso compartilhar essas experiências. Eu estou aqui saltitante de alegria, tanta gente aqui conosco. Nós estamos com mais de 120 pessoas nos acompanhando ao vivo. Estamos recebendo mensagens de vários lugares. Doutora Fausta, nós tivemos aqui uma questão, uma pergunta feita, que a senhora mencionou um estudo de 2014 com crianças nos Estados Unidos e estão perguntando a possibilidade do título desse artigo. A senhora tem em mãos para disponibilizar ou a gente envia depois? Eu não tenho aqui agora, mas eu tenho. Eu tenho a referência do artigo, posso passar para vocês disponibilizarem. E tenho até outro, se quiser, sobre esse assunto. Nós pedimos desculpas pela questão do áudio, a equipe técnica já está verificando, né? Me parece que o áudio está ainda interrompido, mas já está sendo verificado. Como aqui na sala nós estamos ouvindo bem o áudio, então entendo que a Ascom vai fazer essa retificação e disponibilizar em seguida no vídeo. De toda forma, a gente dá continuidade aqui. Oi. Só para a pessoa que, se quiser pesquisar logo, pode procurar, o nome é Hanson, Hanson, de 2014. Certo. Talvez ache por assim, mas eu posso passar depois. Perfeito. Doutora Fausta, muito obrigada pelas considerações. Eu verifico aqui que o áudio já foi retomado, né? Então, a gente fica muito feliz que já tenhamos restabelecido essa questão. Algumas perguntas sobre a questão da disponibilização do certificado. Como eu falei no início, para acesso ao certificado é necessário que tenha feito acesso ao evento por meio do ambiente virtual de aprendizagem da Unicorp, que foi enviado por e-mail para vocês. Porventura, caso estejam com alguma dificuldade, enviem, por favor, um e-mail para unicorp@tjba.jus.br, que a equipe de apoio está lá à disposição para verificar em relação a isso. Eu vou, nesse momento, falar um pouquinho aqui, como a doutora Fausta muito bem colocou, sobre a questão as práticas, né, dos processos circulares virtuais. Eu quero, então, aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho, né, dessa prática, essa nova dinâmica que a gente implantou aqui no Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau, do Poder Judiciário do Estado da Bahia, em virtude do distanciamento social, né? É um momento, como a gente tem dito, nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos todos sob a mesma tempestade, né? Então, é um momento que realmente tem sido uma oportunidade para que a gente possa se unir, né,
nessa situação, porque unidos somos mais fortes, né? Então, doutora Fausta, no nosso encontro de facilitadores na sexta-feira, ela muito bem explicou sobre os requisitos, né? E nós aqui no núcleo, as práticas que a gente vem realizando, a gente está sendo fiel aos requisitos, aos pressupostos das práticas circulares, né? A partir dessa prática, ela foi adaptada às plataformas online, né? E os participantes, com o apoio de um facilitador, eles têm a oportunidade de vivenciar uma experiência desse momento, né? Um diálogo, um fortalecimento, visando a superação desse momento de ansiedade que todos nós estamos vivendo. Eu gostaria de registrar nessa oportunidade que nós já realizamos mais de 95 círculos virtuais, contemplando mais de 420 pessoas, acolhendo magistrados, servidores da justiça, integrantes de sejusques, policiais militares e com especial participação da comunidade em geral, através, por exemplo, de integrantes da pastoral carcerária, pessoas pertencentes a diversos credos religiosos, assim como membros da Clínica de Direitos Humanos da UESB, que é a Universidade Estadual aqui do Sudoeste da Bahia. Recebemos também funcionários da Votorantim Minérios de Vazante, Minas Gerais. Recebemos diversos estudantes, advogados, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que puderam compartilhar conosco os seus anseios, expectativas vividos nesse momento, sobretudo em razão do distanciamento social. Aqui no nosso tribunal, a prática dos círculos virtuais teve início exatamente no dia 27 de março desse ano, pela idealizadora do projeto Coração de Tinta e facilitadora, doutora Janine Ferraz, que é juíza aqui em Poções, no interior da Bahia. A realização dos círculos foi logo institucionalizada pelo núcleo, contando sempre com o apoio da nossa presidente, a desembargadora Joanice Guimarães, que, como sempre, nos impulsiona nas práticas restaurativas. E hoje nós já temos facilitadores de círculos virtuais aqui na capital e também em várias outras cidades do interior. Nós estamos realizando principalmente os círculos de apoio em resposta ao distanciamento social, que estão sendo sempre baseados naquele roteiro que foi presenteado ao Brasil por Kay Pranes, que é a nossa grande referência, né, por meio dos círculos em movimento, mas também já realizamos, como a doutora Fausta comentou há pouco, vários círculos de celebração em homenagem a aniversariantes, né, como eu, que tive a honra de ser a primeira presenteada com esse novo tipo de comemoração, né, e depois vários outros círculos foram também realizados com esse propósito, porque, como bem sabemos, a utilização da metodologia do processo circular, ela é possível para tratar incontáveis situações, né? Seja um simples diálogo, uma celebração, a solução de conflitos, né? Círculo de luto, enfim, são várias as oportunidades que a gente pode fazer o uso dessa prática e dessa metodologia. Além desses, também foram realizados círculos pautados no autocuidado, sempre com o propósito de fortalecimento de equipes de trabalho, como, por exemplo, nós tivemos a oportunidade e sentimos honrados, né, por ter sido contemplados pelo nosso estimado Paulo Moratelli, que por meio da Diálogos Transformativos nos proporcionou um momento, um encontro virtual com esse objetivo, né? Eles também, nessa oportunidade, compartilharam conosco o roteiro, que por eles é intitulado de Apoio Agora, né, que corrobora exatamente com esse zelo com as pessoas, né? A prática circular, ela tem sempre essa preocupação, cuidado com as pessoas, né? E aí eu gostaria de compartilhar também com vocês e falar um pouquinho sobre a força que o círculo tem de evidenciar o verdadeiro eu, que é um pressuposto, é o pressuposto número 1, né, no Guia de Práticas Circulares, no Coração da Esperança, como a doutora Fausta falou agora há pouco. Esse é um, entre outros vários pressupostos, mas é um pressuposto que fica muito evidente nos círculos, ainda que no ambiente virtual, né, o que fortalece ainda mais essa prática. Então, nós recebemos nas nossas salas virtuais, por exemplo, juízes chegando para o círculo e se identificando como sou pacificador, por exemplo. Tivemos policiais militares, por exemplo, eu sou educador. Então, as pessoas, elas chegam aqui realmente abertas, né? Deixam de fora os títulos, as fardas, né? Para se entregar a esse momento e compartilhar os seus sentimentos, as suas angústias, as suas ansiedades, expectativas. Nós acreditamos realmente que juntos somos mais fortes, e é por isso que a gente continua nessa jornada.
E é nisso que a gente tem pautado o nosso trabalho, né, fortalecendo as pessoas e nos fortalecendo. Eu tenho dito com convicção, esse tem sido meu combustível para esses dias, né? Então a gente ajuda as pessoas e a gente também se fortalece. E um outro ponto bem interessante que eu também gostaria de destacar, para honrar a metodologia, na mensagem de confirmação para a participação do círculo, a gente solicita que as pessoas, na ocasião do encontro, ela esteja de posse de um objeto simbólico, para ser o seu objeto da palavra. Então, quando a gente passa a fala, a gente faz a passagem do bastão, né? E aí isso significa um momento muito significativo para nós, honrando a metodologia, né? Então, a gente teve pessoas que trouxeram, por exemplo, suas ferramentas de trabalho, né? Mineiros lá de Minas Gerais trouxeram um machadinho, né? Que utilizam nas usinas. As pessoas trouxeram canetas, livros, flauta, violão. A gente teve quem fez, inclusive, participou, né, da celebração, utilizando seu próprio instrumento musical que trouxe para ser sua ferramenta de fala no nosso encontro. Então, a gente, nesse momento, a gente consegue contemplar, né, ainda que como é de costume, mas a gente consegue estar unido, né, sendo fiel a essa metodologia. Então, a gente sempre utiliza a peça de centro, né, ainda que apenas uma imagem, a gente expõe e constrói junto, né, com as pessoas, e a gente consegue se remeter a esse momento, né, e imaginar como se nós realmente estivéssemos reunidos em torno do círculo, contemplando, inclusive, os objetos, né, que fazem sentido para para cada participante, porque quando eles trazem o seu objeto para ser seu objeto de fala, a gente consegue imaginar que ali na nossa peça de centro estão depositados os objetos significativos para cada um, né? E ao final de todos os nossos encontros, a gente pede autorização para os participantes para divulgar o registro, né, desse encontro, a gente faz uma foto e a gente solicita a eles o envio de uma frase relatando de como foi essa experiência. Então, nós temos vários depoimentos de participantes, tanto no Instagram do Projeto Coração de Tinta, que é @Projeto Coração de Tinta, e também do Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, fica aqui o convite. O nosso perfil é @njr2.ba, e a gente agradece se você deixar lá o seu feedback positivo, porque isso nos ajuda a evoluir e a chegar ainda mais longe com a nossa missão, né? Diante das mensagens de gratidão que a gente foi recebendo ali, divulgando as fotos e os relatos das pessoas, eu particularmente fiz uma reflexão muito importante, que foi fundamental na minha vida, né? Porque se eu estava proporcionando momentos tão significativos para as pessoas, na maioria das vezes, pessoas estranhas, desconhecidas, que ficavam tão felizes com aquele momento, como eu tive a honra de receber, ouvir de uma senhora, por exemplo, ela é uma servidora aqui do tribunal, residente no interior, e ela relatou no encontro: eu moro sozinha, já estou acostumada a ficar sozinha aqui em casa, mas antes eu saía diariamente, eu tinha contato com outras pessoas, e esses dias têm sido muito difíceis para mim. Então, receber a visita de vocês aqui na minha casa hoje me encheu de alegria. Gente, eu confesso para vocês, nesse momento meu coração assim transbordou de alegria. Eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a pensar e me dizer, eu preciso fazer isso com os meus. E foi isso que eu fiz. A partir daquele momento, eu passei a realizar também círculos virtuais com os meus familiares, com os meus amigos, e foram momentos de muita satisfação, muita alegria. Porque é legal, a partir desse momento, né? Eu acabei tendo a oportunidade de visitar muita gente e receber todo mundo aqui na minha casa, como estou recebendo vocês agora. E fico muito feliz, muito grata com essa oportunidade. Para mim é um motivo de muita satisfação receber todos vocês. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente vai continuar defendendo, né? Os círculos virtuais têm nos proporcionado realmente essa oportunidade de rever amigos e de fazer novos amigos, né? De celebrar e de nos fortalecer outras pessoas e nos fortalecer também. E uma outra reflexão também importante que eu tenho feito é que a gente passou, com os círculos virtuais, nós passamos a fazer o uso da tecnologia de uma maneira bem diferente, né? Todos esses recursos da tecnologia já estavam disponíveis para a gente há 4 meses atrás, mas a gente não os explorava como temos feito nos dias de hoje.
né? Então, assim, a gente tem realmente se servido disso, né, para nos fortalecer, e aí a gente está se reinventando a cada dia, né? E a metodologia do processo circular tem tido assim um papel muito relevante nesse momento, né? Que a gente precisa desse apoio todo. E é isso. Eu acho que, como a gente tem dito, nós ouvimos no encontro de sexta-feira, os nossos sentimentos não estão de quarentena, né? Então a gente precisa realmente ter a oportunidade de celebrar esses sentimentos, de contemplar todos esses sentimentos, né? Tem sido realmente momentos de muita alegria. Eu fico muito feliz. Eu vou passar a palavra para a Cristina Goulart, que é a coordenadora da equipe multidisciplinar do Núcleo de Justiça Restaurativa, que já fez algumas considerações, mas tem muita contribuição aí para compartilhar conosco. Então, eu passo a palavra para você, Cris, e vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A gente continua verificando aqui as perguntas, e a todos. A nossa equipe do Núcleo está se identificando aí no chat entre chaves NJR2. Então, se vocês precisarem de algum suporte, algum apoio, a nossa equipe, a quem eu quero inclusive agradecer, a Tâmara e a Andressa, que estão aí à disposição para nos auxiliar nesse momento. Cris, com a palavra. Então, boa tarde de novo, né? Vamos lá falar um pouquinho o que eu gostaria, né, de transmitir hoje nesse webinário aqui com vocês, é que para além de acreditar na metodologia do círculo de construção de paz, para além de acreditar na pacificação, na justiça restaurativa, tem algo extremamente importante, que é do ponto de vista psicológico, tá? Que é uma coisa que me agrada muito, né? Desde o início, quando eu comecei a me aproximar da justiça restaurativa, que a gente trabalha com a fala. A gente, enquanto ser humano, se constitui a partir da fala. Nossa vida psíquica, né? E a psicanálise nos mostra bem isso, a nossa vida psíquica se estrutura e se organiza a partir da fala. Então, não temos saída, né? Ou seja, mas não basta falar como um papagaio. Eu preciso, enquanto bebê, que alguém fale comigo para que eu possa advir para a fala. Então, a gente para sempre está preso ao outro. Eu sou constituído a partir da fala de um, me constituo com a fala dessa pessoa e passo a existir quando falo com essa pessoa. A prática restaurativa que está baseada no diálogo, que está baseada na conversa e que tem uma proposta muito interessante quando propõe escuta compassiva, escuta ativa, comunicação não violenta. Repare quantas ferramentas vai se utilizar falando da fala. Então, falar é algo fundamental e é a coisa que fica preservada na prática da justiça restaurativa. E é da voz. Não é só porque a pessoa tem a possibilidade de falar, mas ela tem voz para falar sobre o que ela sente, sobre o que ela necessita, sobre o que ela deseja e vai ouvir também, em outro momento, as necessidades e os sentimentos do outro. É assim que é possível se a gente conseguir se entender. Então, falar é algo fundamental. E na pandemia, o que aconteceu? A gente se viu, né, o nome é isolamento social, ou seja, todo mundo passou a ver menos pessoas. Tá? E aí a gente se debruçou sobre a internet, porque a internet era, né, o telefone a vivo e a cores, onde a gente pode falar com o outro e ver o outro. Então, existe uma coisa muito importante que é o mínimo que a gente precisa nas relações é a voz. Mas se a gente ainda tem a imagem, melhor ainda. Isso não quer dizer que vai substituir o encontro presencial, gente. Eu não estou fazendo defesa disso, não. Tá? Mas ele é um excelente recurso no distanciamento. Hoje a gente chama isolamento social, mas no distanciamento de um modo geral. Se você não pode ir àquele lugar, se você não puder ir àquele encontro, se você não puder fazer certas coisas, estar com certas pessoas, por algum impedimento, você tem o acesso virtual. E, nesse sentido, é claro que o encontro virtual não substitui a qualidade do encontro presencial, mas ele pode ajudar muito.
E, nesse sentido, eu vejo que a JR vai ter que mudar muito, ela vai ter que oferecer essas possibilidades de JR virtuais para os encontros, para todos os tipos de formatos de JR, porque o mundo vai caminhar dessa forma. A gente descobriu agora, dessa maneira mais impositiva que o vírus nos trouxe, de que há uma série de vantagens também usar o virtual. Ele pode ser econômico, ele pode ser desgastante. Uma pessoa que está doente e queira estar, tá certo? Tá? Você pode estar ali. Né? Eu vou brincar aqui com vocês, gente. Eu estou de Covid. Se fosse presencial, eu não ia estar com vocês. Tá certo? Então, isso é fantástico. Eu pude continuar dando aula, eu pude continuar fazendo várias coisas, porque tem um mundo virtual, eu não vou contaminar ninguém. Né? Isso é um alívio muito grande. Né? Eu não tenho que ficar tão distante de todo mundo porque estou doente, porque estou com o vírus. Então, isso é muito importante para a gente mudar os nossos paradigmas. Eu acho que a justiça vai ter que mudar muito a cabeça, o TJ, o CNJ vão ter que pensar em várias ferramentas, em várias possibilidades, porque se há uma previsão, inclusive, que em breve todos os processos vão ser virtual, gente, acorda, as audiências também poderão ser virtuais. E mais, se vocês repararem, nós, mais ou menos dessa faixa etária, até o povo que tem 40 anos, mas quem está para trás disso, pessoal que tem no máximo até 30 anos, tem uma intimidade com o mundo virtual que é de outra coisa. Não sei se vocês já repararam, as crianças têm uma intimidade. Eu vi um bebê conversando com outro bebê pelo chamada de vídeo do celular. A mãe gravou a filhinha conversando com a priminha na chamada de vídeo, e ela ligou, a outra atendeu e elas conversaram. Ok? Então, elas têm uma intimidade, eles vão pertencer a outro mundo. Né? Ou seja, eles vão pertencer a um mundo com uma fluidez que nós, mais velhos, ainda estamos aí tentando correr atrás para superar essas diferenças. Né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é a gente se desnudar para a internet, para esse mundo virtual, aprendermos o que essa pandemia vem nos ensinar sobre várias ordens, sobre o uso da internet, o que é bom, o que não é, em que medida vamos trabalhar remoto, em que medida o remoto pode ser um benefício e não um prejuízo, tá certo? Nas relações. Vai mudar o mundo econômico. Então, o que é importante é que a gente busque, né? O que eu gostaria de dizer é o seguinte: vamos olhar para esse novo momento de coração aberto e de olhos bem abertos para receber o novo e analisar o novo. Vamos pesquisar, vamos buscar, vamos procurar compreender que nós temos um mundo de possibilidades novas pela frente. A vida pode ser diferente. Né? E eu fico muito preocupada quando eu escuto alguém dizer assim: não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu acho que algumas pessoas já sabem que tem uma nova expressão aí rodando, né? O novo normal. Vai ser um novo normal, porque vai ser uma outra coisa, não vai ser o que era antes, e vai ser uma nova forma de viver, porque isso é a vida. Transformação contínua. Agora, o que é difícil é se você continuar com o mesmo olhar, você vai ser um ser de queixa, porque a vida agora é ruim, porque isso é ruim, porque eu não consigo debater. Né? Então, a pandemia trouxe muitas realidades, trouxe também realidades muito duras da nossa sociedade, o quanto de população carente que nós temos. Descobrimos que tínhamos milhões de pessoas sem registro, sem identidade, sem CPF, tá certo? Pessoas que não existiam para a nossa sociedade. Então, nós temos que repensar muitas coisas. Repensar nossas políticas públicas, repensar a maneira de agir, e eu acho que a justiça tem um papel de uma grande contribuição. A justiça como representante maior, né, CNJ e os tribunais, e essas práticas também da JR, eu acho que a gente pode ajudar muito, né, no encontro desse novo momento. Basicamente era isso. Exatamente, Cris, que alegria te ouvir.
É sempre muito bom te ouvir. Você traz uma paz para a alma, assim. Eu sempre fico muito feliz. Muito obrigada por sua contribuição, por sua participação. Eu vou aproveitar esses minutinhos aqui para celebrar um pouquinho com todo mundo que está aqui falando conosco. Eu peço desculpas, porque a gente não vai conseguir citar todo mundo, né? Mas eu vou trazer aqui só algumas pessoas e a gente vai trazer algumas questões. Viviane Vilas Boas está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, muito obrigada. O Açaí Júnior, nosso técnico de som, Deza, que sempre nos dava apoio nas ações de capacitação lá na Unicorp, está aqui nos acompanhando também. Temos pessoas de vários estados, temos a turma de Cuiabá está aqui, pessoal do Sul, Cristina, muito obrigada por estar conosco. A gente agradece. Eu queria poder abraçar todo mundo, mas como a desembargadora muito bem colocou há pouco, né? A gente infelizmente não pode estar junto e talvez seria até mais difícil promover um encontro desse com tanta gente de tantos lugares, né? Então essa é uma oportunidade realmente que a gente tem tido de estar unido com pessoas de vários lugares sem sair do lugar, né? Cada um nas suas casas, como eu falei do exemplo, né, da senhora que eu recebi aqui na minha casa, né? E foi ela que me deu esse clique e é isso que eu tenho feito, recebido todos vocês na minha casa e tem sido momentos muito agradáveis. Deza, a gente está com algumas perguntas e essa aqui eu acho que a senhora, eu sempre gosto quando a senhora fala sobre isso, então eu vou pedir a senhora para responder ao Gabriel Carlos, que nos pergunta qual o papel do advogado na justiça restaurativa. Pois é, o advogado é o auxiliar da justiça, como, além do seu papel nato de representar as partes. Então, esse papel, estar na justiça restaurativa, promover, saber trazer os anseios, defender os seus direitos em conformidade com os direitos dos outros, reconhecer onde vão seus limites, é o grande papel do advogado. Como a gente trabalhar em conjunto para construirmos um bem comum. Não vamos trabalhar simplesmente na contramão, um dizendo, outro dizendo, mas todos procurando aquilo que haja de interesse comum. Ressaltar esses momentos, esses pontos. Então, o advogado que promove a justiça restaurativa consegue se manter nessa nova mudança, sem perder terreno, porque ele é um advogado que trabalha para a pacificação. E o que as pessoas têm quando tem um conflito é querer a paz, querer alcançar o seu direito, assegurar esse direito, reconhecendo o dever de cada um, as responsabilidades, não ser aquela pessoa que só quer o direito do seu cliente, mas ver que todos nós vivemos nessa interconexão, que precisamos uns dos outros e que, por isso, temos que ceder do mesmo jeito que também temos que não abrir mão daquilo que nos é necessário. Reconhecer o que é necessário, o que é substancial, e ver o que é facultativo, que pode ser também disponibilizado. Uma das coisas que a pandemia tem nos trazido é esse aspecto que a Cristina falou, a desigualdade. Então, essa desigualdade é uma desigualdade formal, né? Porque, na verdade, materialmente, todos estamos na mesma situação, todos estamos sofrendo o mesmo problema, estamos passando pelos mesmos entreveros e cada um precisa um do outro. Todos precisamos, todos estamos no mesmo ciclo, precisaríamos estar ligados, conectados, e graças a Deus essa pandemia tem trazido muito auxílio às pessoas mais carentes, que são pessoas que também essa carência faz com que sirva a quem está em isolamento. Então, isso é uma troca. Se expor à pandemia, sair da pandemia, fazer entregas, estar disponível. Então, a gente vê que essas pessoas mais altruístas são do que aqueles que estão simplesmente recebendo. Então, é a hora que cada um se mostra para uma face e em favor do outro. Então, nunca ninguém pode dizer que não precisa de alguém e que alguém não está à sua altura para lhe servir ou outro ser servido. Então, todos estamos na mesma situação dentro desse mundo global
cada um precisando do outro. E o advogado é quem representa aquelas pessoas mais necessitadas que precisam ir à justiça porque se encontram em situações onde a desigualdade, agora, por causa do conflito, faz com que a justiça iguale essas pessoas e trate-as do mesmo modo, assegurando esses direitos. Então, os advogados na justiça restaurativa têm esse papel de apresentar as pessoas, apresentar os seus direitos e, com isso, ver qual o melhor diálogo, qual o diálogo mais construtivo que chegue a um lugar comum e de pacificação. Exatamente, o papel do advogado é realmente fundamental, né? Nessa nova dinâmica. A gente está com algumas pessoas perguntando como fazer para participar dos círculos virtuais e a equipe do Projeto Coração de Tinta já está aí ativa. Eu gostaria, inclusive, de honrar a presença de vocês, Romilda, doutora Janine, e como elas já disseram, basta acessar o Instagram do Projeto Coração de Tinta, enviar um direct, eles fazem o agendamento. E com o Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau e o Sejusc, Justiça Restaurativa aqui de Salvador, nós temos um formulário que a nossa equipe vai também colocar o link aí para vocês no direct. Basta preencher esse formulário, a nossa equipe vai fazer contato e agendar os círculos. Nós temos círculos acontecendo praticamente nos três turnos, né? Nós temos um horário às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 19 horas. Então, de acordo com a procura, a gente agenda o encontro e é uma honra receber todos vocês e a gente fica muito feliz, né, em ter pessoas interessadas. Então, Luciana França, algumas pessoas que perguntaram sobre como participar do círculo, está aí a resposta. Nós tivemos também pessoas perguntando se os círculos virtuais contam como carga horária para cumprimento de carga horária do curso de facilitadores. Essa é uma demanda que realmente a gente tem recebido, está em análise aqui no Comitê Gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa, e a gente está verificando sim essa possibilidade, como foi dito aqui, é a nossa nova realidade, né? Então, a gente realmente precisa se readaptar, nós precisamos nos estruturar para isso, e então faça contato aos nossos facilitadores em formação, que estão aí com essa disponibilidade, né, para cumprir estágio como nos círculos virtuais, façam contato com o núcleo, ou por e-mail, njrestaurativa2@tjba.jus.br, ou através do nosso telefone, que é o 3496-2924, pode ser ligação ou mensagem de WhatsApp. A gente vai estar à disposição para orientá-los e explicar direitinho a esse respeito. Nós temos aqui uma pergunta sobre a questão de como o TJBA se posiciona em relação às pesquisas acadêmicas voltadas para a atuação da justiça restaurativa. E desde a senhora quer falar um pouquinho sobre isso? É possível, a gente aproveita todas essas iniciativas, todas essas pesquisas, e temos inclusive uma revista, a nossa revista Consenso, onde a gente faz a publicação de todo esse material. Então, seria muito interessante que vocês encaminhassem. Nós temos os editais da revista Consenso, que são disponibilizados, e aí as pessoas habilitam os seus artigos, os seus TCCs, monografias, para que eles sejam publicados e divulgados dentro do judiciário. Exatamente. A gente tem aqui uma outra pergunta, eu acho que essa vai para a Cris, porque fala da parte psicológica. O José Diógenes pergunta sobre o distanciamento tem efeitos psicológicos perturbadores. Contudo, a solidariedade e o senso de relações humanas, seja de amor, afetuosidade, apoio, são integrantes para a travessia desse caos? Sim, são fundamentais, né? Por isso que o modo virtual, o modo remoto de se relacionar, como nós estamos aqui, ele é extremamente importante porque ele ameniza, não estou dizendo que ele é solução, tá? Mas ele ameniza bastante porque quando a gente fala com o outro, principalmente quando a gente está falando numa situação que a gente sente o sigilo, a confiança e a escuta qualificada do outro para aquilo que eu estou falando, isso produz um efeito psicológico muito importante.
porque eu tomo consciência do que realmente eu estou sentindo, do quanto eu estou sofrendo, ou dos valores que eu tenho, do que mais me angustia, do que mais me incomoda, porque pensar, né, pensar não é uma coisa boa para resolver as questões psicológicas de um modo geral, né? É preciso falar, pensar pouco e falar mais. Então, o modo remoto, falar, né? Por isso a iniciativa, né, de fazer esses círculos virtuais de apoio ao isolamento é fantástico, é muito interessante. Eu sugiro quem está aqui nos assistindo, faça essa experiência que você vai sentir o quanto ele é interessante, o quanto ele traz um conforto à pessoa e ajuda a pessoa a prosseguir nesse momento, que é um momento difícil de todas as formas, né? Por mais que você não tenha determinados problemas, você vai ter outras. Existem sempre questões, como a Miriam bem falou. Nós não estamos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma chuva, né? E a chuva vai cair em cima do nosso telhado, no telhado de cada um de um jeito, né? Então, esse compartilhar, e aí entra a questão da conectividade, que a doutora Faustinha falou tanto, a relação, a interação com o outro, ela é fundamental, porque quando eu falo com o outro e eu percebo que o outro me entende, que o outro me escutou de forma com qualidade, eu me reconheço, eu passo a existir. Esse é o grande lance da interação e do diálogo. Quando a gente fica muito tempo sozinho, é como se a gente perdesse parte das nossas identidades, porque a nossa identidade é constituída a partir também do olhar do outro. Quando o outro me reconhece, eu estou vivo. Quando o outro olha para mim, eu estou vivo. Né? E isso faz muita diferença. Exatamente. Muito boa sua fala, Cris. Muito obrigada. Nilson André está perguntando sobre estatísticas de aplicação da JR no TJBA. Nós temos, sim, o nosso controle de dados, e aí, caso haja interesse até para pesquisas, né, as pessoas normalmente fazem contato conosco, envie solicitação para o nosso e-mail, njrestaurativa2@tjba.jus.br, para que nós possamos tratar a esse respeito. João Nicolas, nosso grande amigo mineirinho, que honra tê-lo aqui conosco, ele fala sobre as experiências de prática restaurativa do TJBA junto aos procedimentos das varas cíveis da infância e juventude, em especial as medidas de proteção e adoção. Então, eu vou convidar a doutora Fausta para falar um pouquinho sobre isso, porque ela está, por esses dias, inclusive, já numa vara, né, doutora, de infância e juventude, e aí, venha, por favor, contribuir conosco. Verdade. Oi, Nicolas, como vai, João? Prazer te receber aqui. Então, eu fui designada para nessa época dessa pandemia, estou também com uma vara, acumulando com a vara, mas não a vara protetiva, João. Eu estou na vara de aplicação, né, de fiscalização de aplicação da medida socioeducativa, que é a quinta vara. Mas nós temos desenvolvido exatamente duas formas da justiça restaurativa lá. A primeira, como eu falei aqui, a gente tem feito um olhar restaurativo na própria audiência, em que a gente pôde resolver, inclusive, um problema que precisava da participação da mãe. A mãe estava em Goiás, com a filha de uma sócia educanda, e a gente só conseguiu que isso fosse viabilizado graças aos métodos, né, virtuais, que fora da pandemia ia ser muito difícil, ia atrasar, talvez, na resolução do processo. Então, as pessoas podem usar essas ferramentas e usar, inclusive, o olhar restaurativo, para poder decidir uma questão, que não vou contar o caso, mas, assim, para poder decidir uma questão relativa à progressão ou extinção de uma medida, no caso, que foi o que aconteceu. Mas, a par disso, a gente tem aplicado círculos, a gente fez círculos nas unidades, na unidade de internação. E aí, para poder acalmar também os socioeducandos que ficam sabendo dessa situação, que estão lá, e chamei até Janine, Miriam, as pessoas que estão fazendo círculos conosco, porque são muitos meninos, eu vou precisar de muita ajuda, e nesse caso eu também posso fazer, porque eu não estou fazendo como juiz, eu estou fazendo como facilitadora, então a gente vai fazer um círculo de apoio,
não é, em relação ao processo. E aí nós colocamos 6 adolescentes em cada círculo, e aí um celular para cada grupo de 2 adolescentes, e essa forma que o tribunal viabilizou nesse último decreto 276, de permitir que seja feito através de celular, não só as videoconferências, principalmente as videoconferências judiciais mesmo, que antes não era possível e agora pode. Então, essas mudanças têm ajudado bastante para desenvolver isso. Outra coisa que viabilizou também é a forma de, por exemplo, nas videoconferências, na audiência, precisa que a pessoa tenha um contato do defensor com a parte, né, com a parte acusada, no caso o sócio-educando, com o adolescente. E então ele pode falar através a depender da plataforma, se coloca do lado e ele pode falar em uma sala separada ou ligar por telefone e falar. Mas essas mudanças são muito efetivas. Eu queria destacar uma coisa que Cristina falou e que nós podemos usar a justiça restaurativa também em relação aos adolescentes, até pelo projeto que a gente tem, o ProJude, um projeto de justiça restaurativa juvenil interdisciplinar, que a gente começou a aplicar nas escolas, mas não estou podendo fazer nas escolas agora, porque as aulas estão suspensas, e a gente tem feito nas unidades de internamento. Mas uma forma também que a justiça restaurativa pode ajudar é porque nós percebemos que as pessoas, por causa disso, de refletir em si mesma, começaram a prestar atenção no sistema de saúde, criar, e viram como o sistema era falho para as pessoas. Eu queria lembrar isso. Saneamento básico. Só agora foram ver que precisa de água, a população carente não tinha água, não tinha acesso à água. Só agora foram ver que a saúde não dava conta do que já se precisava antes. Então, isso tudo foi visto de 2 maneiras, ou por bem, pela solidariedade, ou por mal, para poder essas pessoas não se contaminarem e não voltar para a população. Então, é muito triste que tenha sido visto dessa forma, mas a pandemia trouxe essa mudança também, esse olhar para que se conserte e isso que continue mesmo depois da pandemia. É isso. Realmente, como dissemos, é a necessidade, né, de nos reinventarmos, né? Cada setor, cada ambiente precisa realmente se reestruturar para isso. Eu quero agradecer. Cris, você consegue silenciar o seu microfone, por favor? Moisés, você pode silenciar, por favor, o microfone de Cris? Eu gostaria de agradecer a presença e a participação aqui no nosso webinário do professor Dr. Luciano Tourinho, e ele mandou aqui uma mensagem para a gente dizendo que ele é pesquisador na área de justiça restaurativa e registrando que tem avançado muito nessas questões no interior, e a gente fica muito feliz com isso. E ele pergunta como dialogar para a implantação do núcleo. A gente já abriu um diálogo aí em um certo momento, mas estamos à disposição. Basta enviar um e-mail para a gente, no endereço que eu passei agora há pouco, acho que foi colocado também aí no chat, njrestaurativa2@tjba.jus.br. Será uma honra ter vocês com a gente, o que a gente puder fazer para apoiá-los, para auxiliá-los, nós estaremos à disposição. Nilson André pergunta se pode participar do círculo mais de uma vez. Pode sim, sempre muito bem-vindo. Nós temos pessoas que, inclusive, participaram juntas e fizeram questão de retornar juntos, né? Então, não tem problema, a gente agenda novamente, é sempre uma honra receber vocês. E as pessoas começam realmente a caminhar sozinhos, né? A ideia desse momento é realmente criar laços, né? Criar relacionamentos. Então, às vezes as pessoas trocam contato e continuam se falando, então realmente tem sido momentos muito ricos, né, para todo mundo. Desde a Renato Araújo trouxe a seguinte questão: quais as soluções se despontam como soluções aos crimes contra o meio ambiente? Mormente tutelar-se o bem jurídico de natureza supraindividual, onde não é possível a identificação de uma vítima concreta. Antes da senhora falar, eu queria só, eu não sei se eles estão aqui conosco agora, mas honrar o trabalho belíssimo que vem sendo feito pela equipe do Núcleo de Práticas Restaurativas lá de Uberaba,
né, na pessoa de Dr. Osmani, que eles vêm realizando práticas nesse sentido, principalmente em relação a crimes contra o meio ambiente. Eles citaram alguns exemplos nos encontros que nós participamos com eles, em que é possível, né, convida-se alguém do IBAMA, por exemplo, para participar, figurar, né, no círculo, participar no círculo, fazendo o papel da vítima. Enfim, existe uma maneira aí de tratar sobre isso. Desde a senhora gostaria de falar um pouquinho a esse respeito? Pois não. O meio ambiente, a gente se entendeu muito que é verde, é isso, é aquilo. O meio ambiente é onde nós estamos. Então, nós temos que sempre pensar no meio ambiente como aquele meio ambiente bem mais amplo. Tudo vai depender desse ambiente, como vamos estar hoje, amanhã ou depois. Então, o nosso ambiente, o ambiente familiar, o ambiente social, o ambiente de onde a gente mora, até o ambiente que a gente respira, os vegetais, os animais que estão por perto, tudo, enfim, fazem parte. Então, nós não podemos destacar, nem criar barreiras a esse encontro, como o meio ambiente como um todo. Então, tudo que é possível se fazer em relação às pessoas, em relação a unir, em acabar com os maus entendimentos, com a maneira diferente de se tratar, com a maneira depreciativa do ambiente, e que a gente consegue encontrar quem causa essa problemática, a gente vai sempre estabelecer o mesmo diálogo que nós vamos estabelecer quando a gente vê qualquer outro crime, qualquer outro conflito sendo instalado. É dialogar com essas pessoas, procurar trazê-las para essa consciência de valores, onde elas tirem isso de si próprio, pelas suas necessidades. Muitas vezes a gente não concorda teoricamente, mas vai concordar porque precisa, todos nós precisamos do ambiente. E isso vai se dar através da resolução do que a gente vai fazer para o amanhã. Sempre o futuro. O que será de nós se esse ambiente não for tratado, se as coisas não forem preservadas, se todas essas situações não forem superadas? Então, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade é de cada um. Estamos todos juntos, então a gente gosta muito de ter um culpado para levar a culpa, o rapaz, a moça que veio, não sei quem que foi. Sempre tem que alguém para te botar. E quando a gente assume isso como sendo uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade de todos, onde você passa a entender que tem que promover meios para que aquela situação seja restabelecida. Então, a consciência é geral. Nós temos de nos conscientizar. E essa pandemia vem mostrar essa necessidade de que precisamos andar juntos na busca de um futuro melhor, principalmente na preservação desses ambientes. Então, todos somos vítimas e todos somos autores de todos os movimentos que a gente possa pensar em relação a isso. Desse ambiente decorre a saúde mental, desse ambiente decorre a saúde corporal, desse ambiente decorre as pragas, decorre de tudo. Exatamente por causa dessa falta de preservação, talvez, do ambiente, que a gente esteja atravessando esse problema com esse vírus. Então, a pandemia vem nos dar também a ideia de como investir na ciência. Nós precisamos de ciência, nós precisamos de estudo. E a gente não prioriza isso como uma necessidade dentro da nossa sociedade. Então, as pessoas que trabalham com estudo são muito mal remuneradas, precisam de maior apoio, precisam de maior acolhimento com relação aos estudos. Hoje, a gente clama por uma vacina. Nós não temos técnicos, poucos estão desenvolvendo, e todos estamos precisando. Então, a gente mudar essa consciência de que precisamos mais estar remunerando melhor esses cientistas do que os jogadores de futebol, por exemplo, que são atletas muito bons, etc. Mas que agora, numa situação dessa, entre esses dois dinheiros que foram gastos com os esportes, e está suspenso na pandemia,
Foi suspenso. E o que foi? O que é que ficou de sério nessa situação? O cientista. Então, como privilegiar esse cientista que foi tão desprezado? Então, essa mudança de valores é que vai trazer para a gente a ideia de como vamos preservar o nosso ambiente, criarmos dentro da própria sociedade meios dela se entender como uma sociedade capaz de conservar a sua casa, de conservar o seu meio. Vamos estudar isso como uma forma necessária para vencermos todos esses distanciamentos que estamos tendo, todo esse motivo de distanciamento, porque não preservamos, não cultivamos e não fomentamos esses estudos científicos. Exatamente. Eu gostaria de registrar mais uma vez nossos agradecimentos. A gente tem aqui várias pessoas da Polícia Civil, temos policiais militares, temos vários professores, servidores do TJ em geral. Na pessoa de Thomas, eu cumprimento todos os demais servidores que estão aqui. Thomas é nosso colega, né, facilitador também lá de Ilhéus, da equipe de doutora Sandra Magali, que também está conosco. Recebam todos aí o nosso abraço carinhoso, né? Como a gente disse, a gente não pode abraçar agora, mas a gente manda um abraço virtual. Esperamos que todos vocês recebam o nosso carinho. Doutora Fausta, a doutora Eva Bulcão, ela pergunta aqui em quais unidades da Fundac a senhora está fazendo círculos restaurativos. Tem algum que a senhora já está fazendo? A senhora gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Tá. Começamos essa semana, a semana passada, na realidade, pela Casa Salvador. Mas, inclusive, a gente está fazendo, junto com o pessoal das duas casas, vamos fazer na Casa Salvador e na Casa Cia. A próxima vai ser na Casa Cia, para poder eles saberem também que vai fazer dos dois, antes mesmo que termine a outra. O problema é que os nossos facilitadores, têm a agenda do que o Miriam acabou de dizer, dos círculos que a gente faz todo dia. Eu também tenho meu dia na semana para fazer círculo. Exatamente, então nós temos uma escala. Nós temos uma escala, e a gente cumpre essa escala porque as pessoas se inscrevem e aí a gente tem que estar a postos. Mas a gente vai precisar fazer uma escala para atender os socioeducandos, porque nessa fase vai ser muito importante. Os 6 primeiros que eu fiz com Janine, até a Nini, que está aí também, convidei a Janine para me ajudar nessa, e aí foi muito interessante, eles gostaram, mas a gente só vai poder repetir com quem já fez, depois de fazer com os outros todos, a não ser que seja uma outra necessidade. Mas a gente começou na Casa Salvador, e essa semana vamos fazer na Casa Cia. E aí eu agradeço também a confiança, também a participação das socioeducadoras e da diretora da Fundac, doutora Regina, a doutora Luciana, né, da Casa Salvador, porque elas colaboraram e estiveram lá presencialmente para poder passar, organizar os celulares. A gente teve que arranjar vários celulares, 3 celulares para cada 2, e as próprias também ficaram, né, por perto. E toda essa logística de poder fazer com o celular é que nos permitiu isso, enquanto a gente não pode ir lá fazer e desenvolver esse projeto, que é o projeto interdisciplinar de Justiça Restaurativa Juvenil. Que eu não sei se Evandro está aqui hoje, mas, além dele, várias pessoas que ajudaram a idealizar, entre eles Mira, a doutora Cristina, todo mundo faz parte desse grande projeto, que começou pela escola, mas lá está parado agora. Exatamente. Tentando acolher aqui a todos, pedindo desculpas para aqueles que, de repente, passarem aqui desapercebidos. Eu estou tentando acompanhar aqui conforme possível. A gente registra com muita gratidão a presença de doutora Aníbal Bentes, que traz a seguinte questão: qual é a experiência do TJBA com a aplicação de técnicas da justiça restaurativa e as ações de proximidade com a comunidade em sinergia com o policiamento comunitário? Beleza, doutora Fausta, quem prefere comentar sobre isso? Mê, você quer repetir? Eu não estou ouvindo. Ou pode responder, Beto? Eu acho que a justiça restaurativa é uma das que constatou que a integração das forças de segurança pública é quem traz a melhoria de todo o sistema. Sem essa integração, sem que as pessoas estejam integradas, todas as forças estejam integradas, a gente não vai adiante. Pensando nisso, nós já fizemos vários cursos de integração com a Polícia Militar, com a
a Guarda Civil, com os bombeiros militares, enfim, com a Polícia Técnica, a Polícia Civil. Então, visualizar a justiça restaurativa sendo já aplicada pelas longas mãos do Estado, que são os policiais militares, a Polícia Civil, é que é interessante para o Judiciário. A justiça restaurativa já praticada na Justiça, quando a pessoa já passou por todo esse processo, já foi o primeiro caso constatado com a Polícia Militar, levado para a Civil, trazido para o Ministério Público, depois chegar na Justiça, nós já temos uma justiça restaurativa retardada. Então, se nós dispuséssemos de equipes, de facilitadores, de psicólogos, de assistentes sociais, lá nos núcleos, na própria delegacia, onde o delegado de polícia pudesse separar esses processos, assim como ele direciona os processos que vão para os juizados, que vão para o júri, os que vão para a justiça restaurativa, aqueles em que as pessoas envolvidas, existe um direcionamento tal que é possível restaurar, que é possível trabalhar. E essas pessoas já seriam trabalhadas desde aí. Não há necessidade de a gente passar por denúncias, processos, até chegar quando havia solução desde o começo. E essa solução tem que ser colocada em mãos desses primeiros elementos do poder, que são a autoridade policial, que vai exatamente encontrar essas pessoas e já conversar com elas de uma maneira restaurativa e passar para profissionais que possam dar continuidade, inclusive em núcleos em parceria com a própria Justiça, sob a supervisão da Justiça, quando vem encaminhados para cá. Enfim, há necessidade de divulgação, há necessidade de que esses estudos estejam sempre na ordem do dia, para que a gente possa levar essas ideias e essa forma de trabalhar diferente para todo o sistema penal como um único sistema que abraça as pessoas e procura resolver isso de uma maneira construtiva, dialogal, democrática, pacificadora e não julgando, mas responsabilizando, principalmente, para que todos fiquem amparados e os problemas sejam resolvidos na medida das suas necessidades, na medida em que eles são alcançados por esses meios, que a gente possa reconhecer e amparar as verdadeiras vítimas, as verdadeiras pessoas que precisam desse acolhimento. Então, vamos trabalhar para divulgar cada vez mais a justiça restaurativa dentro do nosso sistema judicial. Exatamente, desembargadora Joanice, que alegria ouvir todas essas falas. As pessoas estão aqui todas se manifestando positivamente e alegres. Renato Araújo parabeniza a senhora pela excelente abordagem, excelentíssima desembargadora Joanice Guimarães. A gente registra, então, os nossos agradecimentos. Eu quero agradecer mais uma vez as nossas magistradas restaurativas, né? A gente tem comemorado, que eu tenho dito que o time de magistrados restaurativos na Bahia tem crescido e a gente fica muito feliz. Então, eu gostaria de honrar, agradecer a presença das nossas queridas magistradas restaurativas. A gente já falou de doutora Sandra, eu vi agora que doutora Cristiane Menezes está aí com a gente também, doutora Janine, que para nós é Nine, né, nos nossos círculos, Rosinha, nossa querida doutora Rosa, doutora Rita Ramos, né, coordenadora da Unicorp, a toda a equipe Unicorp, muito obrigada pelo apoio durante a realização desse evento. Andressa Alves, Lúcia Virgínia Gomes pergunta se nós temos experiências com as varas de família. Desde a Joanice, a senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Pois não. Nós estamos cada vez mais levando o método da justiça restaurativa para vários âmbitos do direito. Mas a justiça restaurativa, o seu mote, a sua forma inicial, o seu pensar como sendo uma nova perspectiva da pós-modernidade, ela nasceu no âmbito criminal. Então, a justiça restaurativa não é um meio de conciliar famílias. A família, se usa mediação.
A justiça restaurativa, o mais interessante dela é ela conseguir substituir, não encarcerar. Ao invés de encarcerar, vamos dar novas respostas ao crime. Vamos dar novas respostas a essa ocorrência que causou esse pânico, essa situação, não só a uma pessoa, mas a todas, a um número difuso de pessoas, a sociedade, enfim, sempre no âmbito penal. Os métodos, a maneira de fazer o círculo é que nós importamos para outras áreas. Mas essas áreas já têm, dentro do direito, as suas próprias ações. Então, no direito de família, ela já tem a sua própria ação, que é a mediação. A mediação é familiar. É o método de conversar também dentro da família. Porque a justiça restaurativa tem suas características. Ela não conversa só com a vítima. Ela conversa com a vítima, com o autor, com a família de um, com a família do outro, com a comunidade, com muita pessoa. Coisa que a família não dispõe dessa amplitude tão grande de entendimento. As famílias, dentro de um problema familiar, conversam seus próprios membros. E agora eu voltei, mas não estou vendo nenhuma imagem. O senhor está vendo? É garantida mais essa confidencialidade. Já a justiça restaurativa, como ela se trata de problemas mais graves, são problemas públicos, ela já entra nesse anseio maior de alcançar melhor a comunidade que sofreu com aquele crime. Então, basicamente, essa é a ideia e a distinção que a gente faz entre família e justiça restaurativa. Justiça restaurativa é um avanço dentro do direito penal. No direito de família, nós temos mediação. Ok, desembargadora Joanice, excelente colocação. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença de Viviane Junkert, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, que está registrando os parabéns para a gente. Muito obrigada por sua participação aqui conosco, Viviane. E eu estava falando do time de magistrados restaurativos e reitero desde logo o meu pedido de desculpas se ficaram alguns aí, e servidores também, mas eu gostaria de registrar e agradecer a presença de doutora Andremara, que mora no nosso coração. Muito obrigada por estar conosco. Doutor Rodrigo Brito, muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho que o senhor tem conosco. Eu registro também a presença de Sivanilda dos Santos, que é policial penal. A desembargadora Joanice, o coração até brilha, né, Deza? Quando fala em policial penal, a gente fica bem feliz. Doutora Janine também, né? A gente fica muito feliz por essa importância, né, da integração da segurança pública com a justiça restaurativa. Essa foi uma importante ação que nós fizemos aqui no Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º grau do Poder Judiciário da Bahia, e realmente foi um momento muito gratificante. A gente vem colhendo aí os frutos dessa ação, e para nós é motivo de muita alegria. A gente contempla também a presença de Carla Campos, que é do Sejusc de São Félix, do Araguaia, Mato Grosso. Muito obrigada por sua presença aqui conosco, é uma honra. Eu quero que todos os demais sintam-se bem abraçados, sintam-se carinhosamente abraçados. A gente agradece a presença de todo mundo. Eu vou convidar a Cris, a gente está com uma pergunta aqui sobre psicólogos. Eu acho que você já falou, Cris, um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de registrar que Nai Bastos pergunta sobre o papel do psicólogo. E a pergunta veio apenas e o papel do psicólogo, mas eu entendo que seja em relação às práticas restaurativas. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Posso, claro. Toda a equipe de JR são facilitadores, não importa a sua formação. Não é se você é do direito, se você é da psicologia, se é da assistência social, se é da pedagogia, tá certo? Das ciências sociais. O que importa é que você tenha feito a formação e se identifique com esse papel de facilitador. Agora, a gente também tem um grupo de psicólogos, né, que a gente chama de equipe multidisciplinar, psicólogos, pedagogos, pessoas que nos apoiam
quando, durante o processo de JR, a gente identifica que a pessoa, por exemplo, ela está emocionalmente muito alterada, não dá muito até para caminhar no processo de JR, que ela está precisando ser acolhida emocionalmente, ela está precisando se recompor emocionalmente, precisa de um atendimento, um curto período, às vezes, de atendimento, mas precisa para que ela possa se recompor e possa decidir melhor como ela quer caminhar nesse processo, porque o que a gente precisa entender é que às vezes as pessoas chegam tão acabadas com aquela situação que elas viveram emocionalmente, que é preciso empoderá-las, é preciso restituí-las como pessoas para que elas possam prosseguir de uma maneira ciente do que elas estão participando e do que elas estão querendo. Então, o papel do psicólogo é extremamente importante. A gente, felizmente, tem um grupo de psicólogos muito bacana junto desse processo, né? Dá mais ou menos uns 18 psicólogos que trabalham lá com a gente, né? São pessoas muito disponíveis, alguns são facilitadores. Né? Diga, voluntários. Voluntários. É uma equipe muito bacana, meus parabéns a todos eles, eu estou vendo que algumas estão assistindo, é a nossa força, essa equipe que nos sustenta e que garante o que a gente faz, né? Porque sempre que a coisa complica, com as situações difíceis, são eles que estão lá segurando a onda, né, dos momentos mais delicados de muitas pessoas que passam pela JR. Então, é um papel muito importante, uma contribuição muito importante do psicólogo na JR e de todos os profissionais que participam. Exatamente. A equipe multidisciplinar é extremamente importante, tem um papel fundamental nas práticas de justiça restaurativa. Eu agradeço, Cris, as suas observações e colocações. Vou aqui continuando os meus agradecimentos, pedindo mais uma vez desculpas para aqueles que a gente não vai conseguir registrar, mas eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos para toda a equipe Unicorp, né, que nos acolheram com muita prestatividade, né? Então, ao diretor-geral da Unicorp, o excelentíssimo desembargador Nilson Castelo Branco, muito obrigada por toda a prestatividade da equipe. A doutora Rita Ramos está nos acompanhando, a Tuane, Tayana, Carmen, enfim, toda a equipe, recebam aí o nosso abraço e a nossa gratidão. Eu também agradeço, reitero os meus agradecimentos à equipe do nosso núcleo, né, de Justiça Restaurativa, como a desembargadora Joanice acabou de falar, e Cristina também, nós contamos aí com um apoio fundamental de uma equipe de voluntários, né, que nos abraçam, que nos acolhem, que nos apoiam. Então, a gente realmente fica muito agradecida, tem muita gente aí conosco, nós reiteramos os nossos agradecimentos a todos vocês. A equipe Ascom também, na pessoa de Moisés, que está aqui conosco, dando todo esse apoio, esse suporte, nós agradecemos, reiteramos, né, os nossos agradecimentos. Nós temos aqui uma pergunta de Bárbara Patrícia Magalhães, ela pergunta se tem alguma experiência de justiça restaurativa com juizados. E aí essa pergunta é muito boa, né, Deza? Porque, na verdade, a prática nasceu nos juizados, né? A senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Era interessante e falta falar que é a juíza do juizado, né? Perfeito. Faustinha, por favor. Olá, pessoal. Então, é verdade, aqui na Bahia nasceu no Juizado Especial Criminal, e começou exatamente com a desembargadora Joanice. Eu cheguei lá em 2007, já havia começado há algum tempo, era muito incipiente. Mas hoje o que é que a gente faz? Hoje essa equipe de facilitadores, a gente antigamente fazia somente mediação, hoje faz mais até círculo. Nós fazemos com facilitadores voluntários também, a doutora Cris, que também organiza, não é, essa equipe de facilitadores. E os processos são encaminhados, a gente tem até uma plataforma hoje criada aí pelo próprio tribunal, os processos são encaminhados pelo juiz, ou é pedido pelo Ministério Público, ou pela parte, ou por advogado, o próprio conciliador pode sugerir que o processo vá, e aí nós encaminhamos para um facilitador que tem tempo para fazer o processo, não dá para contar toda a tramitação aqui agora, nós fazemos nos processos dos juizados, tanto círculo quanto mediação. E fazemos também um outro viés, ela está aí, mas a doutora Cida Nogueira, promotora do turno da tarde, também teve a ideia de começar há muitos anos o viés para os usuários, né, de droga de entorpecente.
Na época era feita uma audiência temática, se chamava assim, e hoje a gente faz isso com viés também do Círculo de Construção de Paz, onde eles são encaminhados para participarem antes de alguma palestra e outras atividades, e depois na participação também de um círculo de construção de paz e um acompanhamento depois de pós-círculo. Então, a gente faz há algum tempo já, se quiserem maiores informações também, eu estou às ordens a falar sobre isso. E atualmente, como a gente não está fazendo nos processos, como eu falei aqui, a gente está fazendo círculos na vara da infância, na quinta vara, e eu queria agradecer até o apoio do desembargador Salomão e do colega, doutor Arnaldo Lemos. É muito bom ter a coordenação do desembargador Salomão e do doutor Arnaldo, né, especialmente de um desembargador tão sensível nessa época da pandemia, que a gente está passando né, por isso tudo, em vários processos, nas varas, em todo lugar. Vou deixar o registro disso. Perfeito. Muito obrigada, doutora Fausta. Ainda nos meus agradecimentos, um abraço para a Mônica Kalili. Muito, muito carinho por você, muito obrigada por estar conosco. Mandou um abraço para todas nós, então, doutora Fausta, Deza, Cris, recebam aí um abraço também dela. E na pessoa de quem eu agradeço a todas as demais pessoas que estiveram conosco até agora. A gente realmente está chegando no horário proposto, né, para o fim das nossas atividades. Então, eu já dei muito abraço, eu quero que todos realmente se sintam abraçados. Eu finalizo aqui e vou pedir à desembargadora Joanice para encerrar esse nosso encontro. Posso falar uma coisinha antes? Pode, Cris, claro, sempre bem-vinda. Pode falar. A Faustinha foi muito humilde para falar da JR nos juizados criminais. Eu diria, que estou lá desde o começo, eu diria que é a cara dos juizados criminais. O resultado geralmente é fantástico, é muito bom. É um trabalho muito legal mesmo. Né? E aí a senhora foi muito humilde, porque tudo bem, eu vou me autorizar a dizer que o trabalho é muito bom e a coisa é fantástica. É estranho, né? É verdade falar isso. E a gente tem atuado em 3 juizados criminais, e os resultados são maravilhosos. É verdade. Meninas, eu vou deixar aqui um comentário que chegou aqui no final, perguntando se esse é o nosso primeiro webinário, né? E a gente acaba de receber aqui alguém perguntando se vai ter outro, né? Joana Marcela perguntando se vai ter outro. Será que o pessoal gostou? Será que o pessoal quer outro? Digam aí pra gente no chat se vocês gostaram, a gente vai sim preparar outro. Eu já falo de pronto, acredito que a desembargadora Joanice, a doutora Fausta, a doutora Cris vão me apoiar, como me apoiaram nesse. Eu fico muito agradecida pela confiança. E se vocês quiserem, a gente vai sim promover outro. Desembargadora Joanice, com a palavra para que possamos nos despedir. Infelizmente, né? Chegando ao final, é sempre um aperto no peito. Um beijo a todos. Bom, com muita alegria a gente encerra esse webinário. Fico muito satisfeita em ter participado. Agradeço a doutora Fausta, a doutora Cristina, a nossa querida Miriam, ao doutor Moisés Dascom, e todos que... Tâmara, Andressa, o pessoal da Unicorp, Rita Ramos, né? Todo mundo, inclusive o nosso desembargador Castelo Branco, que todos colaboraram para essa realização. Vou deixar como mensagem final o acolhimento que a Justiça Restaurativa sempre dá e a ideia da solidariedade. A solidariedade é uma via de mão dupla, nenhum grito de excluído a gente pode deixar de ouvir, e temos que amparar, assim como seremos também amparados quando precisarmos. E nesse momento, todos estamos precisando de todos. Então, vamos fazer um grande círculo da nossa vida para que possamos nos apoiar, passarmos por esse momento e chegarmos ao novo mundo, ao novo nascimento, com ideias renovadas, restauradas e bastante restaurativas. A justiça seja bem restaurativa. Muito obrigada. Exatamente. Um grande abraço a todos. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada e até a próxima.